Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão, que é aquele projeto no qual a gente analisa alguns ativos, opera 5 pares de moedas, né, no final do dia, usando um gráfico diário, um trade que a gente chama de trading no final do dia. E vamos falar um pouquinho do que aconteceu essa semana, mostrar as posições do Trader Tranquilão e fazer uma breve perspectiva aí da semana que vem. Vamos lá? Bom, já começando aqui no índice dólar, a gente pode ver que hoje o dólar voltou a ganhar uma forcinha aqui, tá? Ele está bem nesse nível de resistência aqui, que tem uma linha horizontal, que você pode ver essa linha cinza aí, que a gente já desenhou há algum tempo atrás. E ele funcionou como resistência aqui ele segurou o preço rompeu aqui, depois caiu, rompeu de novo e caiu, e está indo retestar esse nível, tá? A gente vê aqui uma certa linha de tendência de alta que está se mantendo também no dólar, né? E então tem uma certa indecisão aí, um pequeno triângulozinho aqui, que enquanto ele estiver acima dessa diagonal de linha de tendência de alta e abaixo dessa resistência, é meio que uma indecisão, é uma pequena área aqui nesse momento, e a gente tem que ver um rompimento aí para essa tendência de alta continuar, né? Se a gente tiver um olhar semanal aqui, a gente vê que também ainda está forte o dólar, essa resistência aqui mostrou realmente forte, digamos assim, né? Virou uma zona de congestão, entre aspas. Mas no semanal ainda não tem uma tendência de reversão, não tem uma aparência de reversão nessa tendência, né? Indo para o outro índice dólar, que é aquele que leva muito ouro em consideração, a gente vê também bem parecido aqui no semanal. No diário ele também já voltou para cima daquela linha de tendência de alta, tá certo? Vamos agora para os ativos que a gente negocia. Euro-dólar, a gente abriu posição nessa semana, né? Nós mostramos no vídeo, depois que o euro chegou aqui, a gente pode vir até aqui no WebTrader aqui, que é da nossa plataforma, que é onde é que nós entramos, foi aqui, que é essa linha verde, né? Com o nosso stop aqui em cima, tá certo? Depois disso, o euro subiu um pouquinho, vou voltar lá para outra plataforma de gráfico, subiu um pouquinho, mas aí os vendedores entrando empurrando, subiu um pouquinho, os vendedores entraram empurrando, e hoje, vale comentar que ontem teve dia de ação de graça nos Estados Unidos, né, o tal do Thanksgiving Day, feriado lá, menor liquidez, e hoje também, hoje ainda a gente no feriado emendado, né, como a gente diria aqui em Minas Gerais, as bolsas já abriram nos Estados Unidos, mas fecharam mais cedo, se não me engano, 1h30 da tarde lá em Nova York já estava fechando as bolsas. Então um dia de menos liquidez, né, digamos assim, mas não por isso pouco movimento. Como a gente pode ver, o euro aqui caiu 0,62%, está caindo, né, o dia está fechando, ainda falta uma hora para encerrar o mercado de Nova York. Mas isso está sendo positivo para nós, essa trade aí. Então nesse momento nós estamos aqui, ó, com 3,6 dólares no lucro, né? Que seriam uns 36 pips aí, tá? Perspectiva a gente consegue ver que é uma tendência de baixa, né? É por isso que a gente entrou. Eu vou até estender para cá essa zonazinha aqui, que foi uma zona importante, tá? Que pode funcionar como suporte de novo para o preço. A gente tem que ficar esperto com isso. Mas tendência de baixa, o euro tentou subir aqui, não conseguiu, até tomamos um stopzinho aqui, um stop no lucro mínimo, né, que a gente tinha tido uma boa entrada, e tomamos um stop mais ou menos aqui, eu mostrei no vídeo anterior, entramos de novo, e agora ele voltou aí para o nosso sentido, e vamos ver o que rola, vamos ver se essa tendência aqui continua. Próximo ativo, dólar e ien, nós estamos fora. Também tomamos um pequeno stopzinho aqui, porque a gente tinha movido o nosso stop loss, tomamos um pequeno stopzinho nessa queda aqui. Ainda não tem entrada para o Trader Tranquilão, porque o preço ficou abaixo dessa média de 20. Tá? Tem que ver ele se movimentar acima dessa média de 20, ou ter um price action positivo perto dessa média de 20. Tá certo?
Então tá meio indecisão aqui, a gente vê, apesar das três linhas estarem paralelas, do jeito que a gente quer, a linha de 20 está meio que apontando para baixo, então vamos deixar rolar. A gente poderia colocar uma entrada aqui, ó, colocar uma ordem pendente mais ou menos nesse nível aqui, mas nós não vamos deixar rolar, vai ter o final de semana aí, vamos ver como é que esse mercado abre aí no domingo à noite, né? Já segunda-feira na Ásia. Então, o Yen vão deixar, desculpa, o dólar Yen vão deixar rolar. Até é legal olhar esse índice do Yen aqui, ó, a gente vê que ele foi buscar um suportezinho aqui, voltou, tá bem indeciso. Esse é um índice que é o Yen versus uma cesta de moedas, né? Mas a gente vê que a média de 20 começando a querer apontar para cima. Ele tá para cima no semanal aqui, é bem legal da gente ver. Olha só que tem essa linha de diagonal aqui que o preço foi, rompeu, brincou com ela, foi, subiu e agora ele retestou de novo e a gente pode ver ele continuar subindo aqui o Yen. Especialmente num contexto de bolsas do mundo perdendo força, né? Como eu já falei, em momentos de incerteza e tal, as pessoas costumam procurar o Yen, é uma moeda que as pessoas buscam em momentos de incerteza nos mercados globais. Próximo ativo, Libra. A Libra, danadinha, deu um stopzinho na gente essa semana, eu vou para o gráfico diário aqui. O que aconteceu? Depois que ela fez esse movimento de baixa aqui, nós entramos vendido, só para ter mais uma vez notícia positiva do Brexit, pegar o nosso stop e voltar. Hoje também está caindo a Libra aí quase 0,5%, mas nós tomamos um stop. Esse stop foi ruim, até porque a gente chegou até ir para, mais uma vez, ficar um pouquinho negativo na nossa conta, né? A conta aqui do Trader Tranquilo, a gente começou lá com 1.500, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, com esse stopzinho que a gente tomou na Libra, foi lá para 1.499 e tal, mas já estamos voltando a recuperar, estamos de novo no lucro, mas foi um stopzinho aí de uns $12, tá? Doeu um pouquinho, quase 1% que nós entregamos aí para o mercado da Libra. Então nós não vamos entrar de novo, continua bem chato de operar Libra, essa volatilidade por causa do Brexit. Sai notícia positiva, ele cai, notícia negativa, sobe, notícia negativa, notícia positiva, notícia negativa, e fica assim. E se você for parar para pensar, o preço está dentro dessa região aqui, vamos falar assim, ó, vou até mudar aqui para esse gráfico de linhas, que é mais fácil para a gente ver. Ele está mais ou menos dentro dessa região aqui, ó. Há um bom tempo, né? Assim, se a gente for pegar aqui, vou pegar aqui, que ele entrou aqui de novo, lá desde junho, nós estamos em novembro, tá? Então, apesar dele subir, descer, sem tendência, claro, tá dentro desse caixote aqui, ó, né? Vou até deixar ele aí no gráfico para a gente poder ter de referência no futuro. Estamos fora da Libra, tá certo? Como eu falei, está muito dependente de notícia ligada à saída da Inglaterra, da União Europeia, como que vai se dar isso, aí tem vezes que dá notícia positiva, notícia negativa, enfim. No semanal ainda, tá vendo, a gente ainda teve uma baixa, aí ele lateralizou totalmente, para ter uma continuação da tendência de baixa, ele vai ter que romper essa caixinha aqui, aí sim ele pode vir até níveis como aqui embaixo aqui, mas isso possivelmente vai acontecer só se tiver notícia bem ruim do Brexit. Próximo ativo, vou mudar aqui antes da gente mudar para o dólar australiano para o diário. Próximo ativo é o dólar australiano, que também mostrou força, né? Conseguiu se fortalecer, teve essas duas pernas de alta bem interessante aqui. E o trader tranquilão não está olhando venda, só está querendo esperar a compra, mas para poder comprar, como o trader tranquilão agora espera uma tendência clara, vai demorar a poder entrar comprado aqui, tá? No começo da estratégia poderia ser uma compra aqui, porque a gente viu o cruzamento da média de 20 com a média de 60, o preço subiu, voltou para retestar e poderia sim dar uma entradinha de compra esperando aqui mais uma perna de alta, né? Mas na nova estratégia do trader tranquilão, evitando entradas excessivas, nós temos que esperar as três médias estarem paralelas. Então o que a gente precisa? A gente precisa de ver essa média vermelha, que é a média de 60, só aumentar isso aqui, a média de vermelho subir para a média roxa e
a amarela ir para cima das três, né? Ou seja, a média mais rápida está lá em cima, a média intermediária e a média lenta por baixo de todas, tá? Porque isso vai demorar um pouquinho, porque olha só essa forte tendência de baixa aqui, tá? No semanal, o que a gente pode ver? Essa semana não foi muito boa para o dólar australiano, ele devolveu um pouquinho dos ganhos que ele teve nos períodos anteriores, não conseguiu nem buscar lá a média de 60, tá? Tá meio que indeciso aí no semanal, digamos assim. E por fim, o último ativo aqui, o Euro-Yen. O Euro-Yen nós estamos abertos há um tempão. Se a gente for olhar aqui nossa trade do Euro-Yen, ela foi aberta aqui, ó, o Euro-Yen está aqui. No dia 9 de novembro, que é aqui, ó, que dia que é o dia 9? 2... Aqui é o dia 11. Então a gente abriu aqui, ó, no dia 9 do 11, tá certo? Depois desse topozinho aqui, ele até foi, eu comentei que ele teve uma bela queda depois que a gente abriu, bacana. Depois o euro esboçou uma força, foi lá, chegou, beijou o nosso stop loss, que é essa linha vermelha aqui. Vou dar um zoom pra gente poder ver. Aqui, ó, o stop loss beijou o preço beijou nosso stop loss aqui e foi rejeitado pelos vendedores e várias vezes chegou lá perto da nossa entrada de novo, 0 a 0, e hoje teve mais um movimento positivo aí para nós. A gente pode ver de aproximadamente 0,6% também de queda no Euro-Yen, também está lateralizado, meio indeciso, aí a gente pode ver por um bom tempo o preço aqui dentro dessa zona aqui, que a gente pode desenhar uma zonazinha aqui também, né, retangular, ó. Tem um bom tempo que o preço está nessa zona, mais ou menos aqui assim, ó, que a gente pode colocar também lá quase desde aqui em maio, tá? Se a gente for para pensar, o preço desceu, subiu, mas ele volta aqui para dentro dessa caixa aqui, né, digamos assim. Então pode ser que ele caia e volte a fazer outra caixa aqui para baixo, e nós estamos posicionados para isso, caso isso venha acontecer, né? No semanal, olha só, o que a gente vê? Finalmente aqui a média de 20 cruzou de novo com a média de 60, apontando para baixo, ela apontando para baixo, e pode ser que a gente pegue uma continuação dessa tendência de baixa aqui a nosso favor aí. O movimento dessa semana foi bem bacana, que a gente pode ver muito por causa do dia de hoje, né? Mas um movimento interessante aí para nós, e vamos ver se na semana que vem o euro continua perdendo força, né? Hoje teve anúncio econômico da Alemanha que não veio muito bom, tem toda aquela questão do orçamento da Itália que está meio conflituoso, a União Europeia não aprovou, o tamanho do déficit, esse tipo de coisa, tá? Vamos acompanhando aí, tá certo? Só para finalizar, mostrar alguns outros ativos aqui que eu tenho achado legal mostrar para dar um panorama geral. Vou aqui pegando a minha lista, tem essa minha lista geral de tudo que está acontecendo no mundo, né? Tem umas criptomoedas aqui, o Bitcoin, mais uma semana tomou uma bela de uma porradinha aí. Essa semana perdeu mais 23% do valor, tá? Se a gente for pegar nas duas últimas semanas aqui, o Bitcoin em 2 semanas perdeu 33% do valor. É interessante como que vai diminuindo em termos percentuais, né? Esse movimento todo aqui, ó, foi um movimento de 67%. Aqui é um movimento forte, mas como o preço está menor, esse movimento forte em termos percentuais já não é tão grande, né? Poderia parecer 50%, mas enfim, perdeu 30%, que é bastante coisa. Seguindo aqui um próximo ativo, o petróleo. Eu mostrei também essa semana como que o petróleo também está sofrendo, desde de um picozinho que ele deu em outubro, olha só, ele caiu também 34%. Então tá quase com uma volatilidade de Bitcoin. Tá certo que o Bitcoin foi em 2 semanas, mas aqui o petróleo em 2 semanas perdeu também 16%, uma bela perda, né? Tá chegando num nível aqui de resistência importante. Vamos ver como é que vai acontecer o petróleo. O trader tranquilão não opera o petróleo, mas é uma commodity que muita gente acompanha, né? Então estou querendo mostrar aí que influencia preços de ações no mundo inteiro, impacta em inflação. O petróleo caindo tanto tende a
tirar um pouco da força da inflação, porque a gasolina encarece tudo, né? No preço do alimento você tem uma parcela que é referente à gasolina ou diesel, o que for. Então essa queda do petróleo tende a tirar uma força inflacionária, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo, tá? Mais um outro ativo aqui para a gente ter uma visão semanal, o ouro. Ao longo dessa semana eu mostrei como que o ouro pode ter feito um fundozinho aqui, especialmente se as bolsas do mundo continuarem numa tendência de baixa, as pessoas podem ir buscar o ouro como um ativo de segurança, né, para se proteger contra a queda das bolsas. Mas ainda a gente não pode falar que tem uma tendência de alta no semanal. Olha só, as médias ainda estão cruzadas para baixo, digamos assim. Se a gente for no diário, a de 20 já cruzou a de 60. E o grande nível é esse nível de 1.240, mais ou menos, né? Vou arredondar ele aqui, que foi um topinho aqui, e vai ser justamente o preço romper nessa linha de 144, se ele conseguir passar para cima dela e desse nível de 1.240, ou seja, é uma confluência de fatores, aí sim a gente vai poder falar que a gente está vendo possivelmente uma retomada da tendência de alta no ouro, tá? Por enquanto está meio de lado, também dá para fazer aquele mesmo raciocínio de uma zonazinha que o preço está aqui, apesar de ter descido e tal, mas ele voltou a níveis lá de julho, né? Então está aqui numa zona aqui que depois que ele romper essa caixinha aqui que a gente vai saber se ele continua descendo ou se ele sobe, talvez para vir buscar essa trendline aqui e retestá-la, né? Vamos ver o que rola. Acabando, tá? Já vou aqui só para os outros ativos aqui que são importantes da gente dar uma olhada global. Bolsa, esse aqui é o S&P 500, que é as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. A gente vê como é que está sofrendo pressão no diário. A gente acabou de ter o cruzamento aqui da média de 60 com a média de 144. Então as pessoas estão meio de cabelo em pé, digamos assim, né, em relação à Bolsa dos Estados Unidos. Muito por causa do ciclo de alta do Banco Central americano. A Bolsa americana estava cara também. Cara, quando a gente fala uma bolsa cara, não é cara em preço. É comparando o preço com a quantidade de dividendos e lucro que as empresas estão entregando, né? Porque, na verdade, a bolsa ela é muito movida por fundamentos, por quantidade de previsão de lucro que aquela empresa que você é acionista pode te dar. E ela estava cara, então tem muita gente que fala que isso é uma correção, só porque estava muito cara, vai voltar a subir, enfim. Sempre vai ter visão para os dois lados, mas o que tecnicamente está mostrando para nós é um estabelecimento de uma tendência de baixa aqui. E a bolsa costuma dizer que ela sobe de escada e desce de elevador, né? Ela vai subindo devagarinho, andar por andar, e desce de uma vez. E rompendo esses níveis aqui, especialmente esse nível aqui, que foi um belo suporte aqui atrás, ó, se a gente vier aqui para o gráfico de linhas, né, que só pega o preço de fechamento, a gente vê que é um belo suporte. Se a Bolsa Americana romper esse nível, também vou arredondar aqui, que é legal ter esses níveis redondinhos, é 25,90 aqui, ó. Ele rompendo esse nível aqui, ó, a gente pode ver mais queda. Mas, se a gente olhar numa perspectiva semanal, olha só como é que ele vem subindo, subindo, subindo. Ele praticamente não tem suporte aqui para trás. Seria um suporte, seria talvez tecnicamente a gente pensar aqui assim, ó, no semanal. Vou voltar para o gráfico de vela. Tá vendo? Então ele pode cair até aqui, por exemplo, e ainda tem gente que fala que ele está corrigindo, né? E não um bear market, um mercado de baixa. Mas enfim, o fato é que se a gente vê esse cruzamento aqui no semanal e continuar essa queda, as pessoas vão ficar cada vez mais preocupadas, e a tendência é que o iene se valorize e até o dólar também, tá? Por quê? Porque isso aqui não é um fenômeno isolado, a gente não está vendo só a Bolsa dos Estados Unidos. Vamos olhar lá, ó, a lista das 50 maiores ações da Bolsa da Europa. Tá vendo como é que está parecido? No semanal já teve o cruzamento na Europa, olha só. Tá? No diário, então, se a gente for olhar, ó, totalmente aberta aqui a boca do jacaré, né?
Inclusive na Alemanha, a Bolsa da Alemanha, a gente fez uma tradezinha, até mostramos no Clube do Trader Tranquilão, pegamos um movimento essa semana aqui, vendendo o índice da Alemanha aí, que é a principal bolsa da Europa, né? Mas olha só como é que não tá bonito. Qualquer um que bate o olho e vê a tendência, vê que a tendência aqui tá de baixa, tá certo? Então, encerrando, Bolsa do Japão ainda não sofreu tanto quanto as outras, mas também não está bonito não. Se a gente for no diário, a gente vai ver que também já cruzou, já está apontando aqui para uma tendência de baixa, tá? E para acabar de verdade, vamos na Bolsa Brasileira. Eu comentei essa semana que a gente pode ter uma divergência entre as bolsas do mundo e a Bolsa do Brasil, tá? A gente pode, pelo contexto do Brasil, a Bolsa Brasileira está barata, digamos assim, de forma divergente da Bolsa Americana. Que nem eu falei, barata não em preço, tá? Barata em relação a fundamentos. As empresas têm espaço para crescer, tem muita empresa dando lucro e com perspectiva de aumento de lucro. Se materializar a expectativa positiva para o cenário econômico, com a nova equipe econômica, etc. e tal, tem muito espaço para crescer na Bolsa Brasileira. Então talvez a Bolsa Brasileira se descolhe um pouco dessas bolsas dos mercados maduros, digamos assim, dos mercados de primeiro mundo. Tá? A gente pode ver uma divergência aí entre mercados emergentes e mercados já consolidados. E o Brasil sendo um desses emergentes. Tá certo? Então é isso aí, quis dar essa repassada geral, de vez em quando é legal também. Espero que você esteja gostando do projeto, acompanhando. Já falei algumas vezes do resultado. O resultado não está fenomenal, mas também está no 0 a 0, praticamente. Só de estar no 0 a 0 nós estamos aí já quantos meses de projeto? Vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Encerrando 5 meses de projeto, nós estamos no 0 a 0, nós estamos então melhor do que provavelmente 95% dos traders aí do mundo, tá? Porque, como a gente sabe, a grande, imensa maioria dos traders perdem dinheiro. Então, só da gente ter uma gestão de risco que seja conservadora e a gente não perca muito dinheiro, digamos assim, a gente já está melhor do que a maioria, a imensa, esmagadora maioria dos traders, tá? Eu ainda acho que essa estratégia tem leite para tirar dela ainda, dá para a gente ter um retorno. Eu não espero que a gente feche esse ano, que nós vamos fechar 6 meses no positivo e um ano de estratégia também no positivo, tá? E nós já estamos pensando aí para fechando novembro uma mudança para a estratégia que eu vou comunicar nos próximos vídeos. Fique ligado aí. No vídeo anterior eu já dei dicas, não vou falar mais nada hoje. E é isso aí. Mais uma vez agradeço você por estar assistindo esse vídeo, por estar acompanhando o projeto. Não esquece de dar seu joinha aí. Um forte abraço para você e até a semana que vem.